Paz aos amados, amém. Presente. Nós, abram vossas Bíblias, segundo o livro de Samuel, capítulo 17, versículo 8, no versículo 10. Cristo colocar esta mensagem no nosso coração. Segundo o livro de Samuel, capítulo 8, capítulo 17, versículo 8 e o versículo 10. Amém? Diz assim, capítulo 17, segundo livro de Samuel. Disse-lhe mais Osai: bem conheces teu pai e aos seus homens, que são homens valorosos, e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com pouco. Versículo 10. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso e homens valentes os que estão com ele. Amém? Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Irmão, pode tomar assento. Prometo que talvez seja bastante breve. Eu vou me pedir para ministrar uma canção. Eu vou louvar a Deus com esse hino e também fala fortemente no coração. A canção do nosso irmão Marcelo Nascimento. Vamos louvar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero aqui externar a minha gratidão, irmãos, a Deus e às irmãs desta igreja, né? Por ter intercedido por mim. São elas que pediram: se quiser, bota o irmão para pregar, né? Porque ele me bota de molho, meu Deus. Ele só me bota na prova. Estou brincando, o pastor Zé também é uma bênção em nossas vidas, mas eu agradeço pelo carinho, pelo apreço das irmãs em nosso poder. Vamos louvar a Deus, pode soltar isso. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Pode soltar. Graças a Deus. Diga essa canção. Basta, o tempo de sofrer já terminou. É o que o Senhor está nos falando esta noite. Siga em frente, é a resposta de Deus hoje para você. Pois aquele que pensou que tudo ia dar errado para você, oh, aleluia, perdeu mais uma vez, foi humilhado, pois a vitória é sua, em nome de Jesus. Por quê? Pois o Deus que entregou a resposta a Daniel, quando estava preso na cova dos leões,
Foi um momento muito difícil. Lutas familiares, batalhas de família. Davi aqui, irmãos, ele está sendo desafiado pelo seu próprio filho. A Bíblia vai dizer que o seu próprio filho, aquele que ele trouxe ao mundo, aquele que deu à luz, aquele gerou, criou, alimentou, educou, sustentou, agora se levanta contra o pai. E aqui nesse texto sagrado, depois do filho ter se levantado contra o pai, ter levantado um exército de 10.000 homens, a Bíblia vai dizer que ele toma o trono do pai, ele toma o poder. Davi foge do filho, e a Bíblia vai dizer que agora ele está planejando como vai matar o pai, como vai tirar a vida de Davi, como ele vai destruir Davi de uma vez por todas. Quando ele assume o poder, quando ele toma o trono, a Bíblia diz que ele chama 2 conselheiros de Davi, que ficou no palácio. Um era traidor, o outro ficou lá propositalmente para passar as informações para Davi, enquanto Davi fugia. Um se chamava Aitofel e o outro se chamava Uzai. A Bíblia vai dizer que primeiro ele foi tomar conselho com Aitofel, e ele perguntou a Aitofel: como eu vou destruir meu pai? Então Aitofel vira-se para ele e diz: olha, faz o seguinte, reúne todo Israel e levanta um exército de 12.000 homens e vamos atrás de Davi enquanto ele está no caminho. Com certeza ele estará cansado, fadigado. Chegando até ele, a gente só mata ele, pega ele, mata ele e traz o povo de volta, porque na verdade nós queremos é Davi. Ele achou essa proposta até boa, mas depois ele foi tomar conselho com Uzai, que era amigo de Davi. E diz a Bíblia que ele pergunta a Uzai: e aí, Uzai? O conselho de Aitofel foi esse, e o seu, qual é? Qual é o seu conselho? E ele diz: olha, o teu pai é um homem de guerra. O conselho dele pode até ser bom, estou parafraseando o texto, mas o teu pai é um homem de guerra. E ele está como a ursa que teve os seus filhotes roubados no deserto. E os homens que estão com ele são valentes também. Davi não é qualquer um. Davi não é qualquer pessoa. Davi é um homem experimentado. Davi é um homem trabalhado por Deus. Davi é um homem adestrado. É um homem que está acostumado a travar inúmeras guerras e mais guerras. Já travou inúmeras batalhas. Davi não é qualquer um. Então você pensa. Enfim, o que me chama a atenção, estou simplesmente dando pano no fundo desse texto, mas o que me chama a atenção é justamente essa declaração de Uzai. Se Davi é um homem de guerra, por que Davi vai fugir de um jovem imaturo, inapto, um jovem que nunca esteve à frente de uma guerra, de um jovem que nunca esteve diante de uma batalha? Por que Davi vai fugir desta guerra? Porque talvez nas batalhas da vida, ou nas escolas da vida, por esta batalha, por esta escola, Davi não passou. Davi estava acostumado a derrubar gigantes, matar ursos, matar leões. Davi talvez estava acostumado a lutar contra os filisteus, amalequitas, enfim, com as nações que eram inimigas de Israel. Mas lutar contra o seu próprio filho, tirar a vida daquele a que ele trouxe a este mundo, como? Como você vai batalhar com aquele que você alimentou, educou, brincou, criou? Como, irmão, você se confrontar contra o seu próprio sangue, contra o seu próprio filho? Então ele escreve lá no capítulo 55 do Salmo: se fosse um estranho, eu até entenderia, mas você que comia a minha mesa, você que andava comigo, que ia para a casa do Senhor comigo, de você eu não esperava essa traição. Mas enfim, irmãos, Davi precisava vencer esta guerra. Davi precisava ganhar esta guerra. Como Davi vai fazer? O que Davi vai fazer para vencer esta batalha? Davi aqui também entende, irmãos, que o que está acontecendo aqui não é nada mais, nada menos do que a vontade de Deus. Quem esteve aqui semana passada e ouviu aquele jovem falar sobre os filhos de Davi, que houve um incesto, foi uma bagunça na casa de Davi, por causa do pecado de Davi.
Aí Deus falou: a espada não sairá da tua casa. Davi sabe que tudo que está acontecendo aqui não é nada mais, nada menos do que a mão de Deus na vida dele. E eu entendo aqui, quando Davi ele toma essa decisão de não lutar contra o seu filho, Davi aqui, eu aprendo que ele está sendo uma pessoa consciente. Consciente. Davi, quando ele toma conhecimento de que seu filho está vindo ao seu encontro, depois de ele ter se levantado com 10.000 homens para tomar o poder dele, Davi ele cai em si. Isto é consequência do que eu semeei. Isto é consequência do que eu plantei. Davi ele é consciente, diferente de Saul, que quando ele cometia coisas erradas, e quando a cobrança vinha, sabe o que Saul falava? Samuel, me honra diante do povo, mas não expõe a minha vergonha. Mas Davi não, ele dizia: pequei, eu errei, e se eu errei, eu tenho que encarar a minha realidade. Aleluia. Sabe qual é o nosso maior problema, irmãos? Permita-me dizer esta noite, é que quando entramos por aquelas portas, nos fazemos de vítima. Mas a pergunta é que o Espírito Santo nos faz nesta noite: o que você está semeando na trajetória da sua vida, da sua caminhada? Meu Deus, aleluia! O que é que você está plantando no decorrer do seu dia a dia, do seu caminhar, da sua trajetória cristã? Porque eu conheço pessoas que aprontam, fazem, criam situações adversas, briga no lar, afronta marido, afronta esposa, são pessoas que brigam com o vizinho e depois entram por aquelas portas como desesperado e diz: olhe por mim, porque o inimigo está irado. Mas nesta noite o Espírito de Deus está dizendo a você: tenha consciência, porque tudo Deus vê e Ele é justo, Ele não é sombra de variações, Deus é justo. Uma vez eu estava ministrando numa igreja. Perdão, não foi meu dia, foi o dia do pastor Júlio Alves. E naquele dia, Deus usou, ou se é que foi Deus, não vou nem colocar Deus, algumas pessoas, tinha um rapaz que ele era um empresário, estava sentado naquela igreja no culto, no seu lugar, algumas pessoas foram até aquele rapaz e começaram a profetizar para ele: Deus vai dar vitória para você, Deus vai te abrir as portas, os teus negócios vão prosperar, Deus se agrada de ti, e por aí vai. Foi uma coisa gloriosa, a igreja foi inflamada por aquelas palavras. Mas no final do culto, pastor José, aquele homem se aproximou do altar e disse para o pastor Júlio Alves: pastor, olhe por mim, pastor. O pastor Júlio Alves não entendeu a atitude daquele homem. Mas meu filho, Deus acabou de falar que vai te dar vitória, Deus acabou de falar que vai prosperar teus negócios, Deus acabou de falar que está se agradando de ti. E como é que Deus vai me abençoar se eu tenho 4 mulheres? Como é que Deus vai me abençoar se a minha vida está toda errada? Como é que Deus vai fazer isso por mim, pastor? Olhe por mim. E o pastor achou aquele bonito, porque ele tinha consciência, ele teve consciência de que ele precisava mudar. Aleluia. Consciência é o que está nos faltando. Se tem 2 personagens nesta vida que nós não enganamos, primeiro é Deus, segundo é esse tribunal aqui, ó, a consciência. Todos estão dizendo para mim e para você: você merece, você é bonzinho, você vai conseguir, Deus é contigo. Mas a tua consciência está dizendo: conserta-te, vai pedir perdão, vai se tratar com Ele, coloque diante dele as tuas deficiências, Deus vai te abençoar. Aleluia. Ninguém engana Deus e ninguém engana a si mesmo. Ninguém. Meu Deus. A Bíblia diz: de que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios erros. Procure viver uma vida que reta, piedosa, amável. Mesmo que você seja injustiçado, entrega na mão daquele que é justo, mas não faça justiça. Davi sabia que não adiantava, irmão, ele reagir. Permita-me nesta noite, Espírito Santo, dizer: eu penso que se Davi fosse para esta guerra,
Talvez ele ia perder até a sua própria vida, porque esta guerra era permitida por Deus. Talvez se Davi se levantasse para lutar contra o seu próprio filho, ele estaria se levantando contra o próprio Deus, porque Deus falou: a espada não vai sair da tua casa. Então o melhor que você faça é como Davi. Davi se abdicou do trono. Davi recuou. Davi sai da zona de confronto. Davi sai da linha de frente de batalha. Davi não vai guerrear esta guerra, porque se ele entra nesta batalha, a derrota é certa. Deus está dizendo para nós: tem batalhas que só Ele pode resolver. Aleluia! Dizem alguns teólogos que 80% das nossas batalhas, praticamente, na verdade, 100% dependemos de Deus, mas 80% daquilo que travamos nesta vida, 80%, a vitória vem direta, a vitória vem de Deus. Mas existe batalha, ou melhor dizendo, 80% das nossas batalhas que travamos depende mais do nosso posicionamento do que de Deus, ou seja, da nossa oração, da nossa santidade, da nossa entrega, da nossa devoção, do nosso posicionamento, depende da nossa fé. Mas tem batalha que se cumpre aquele versículo: esta peleja não é vossa, essa peleja é minha. Tem batalha, irmão José, que não adianta você entrar na linha de frente, não adianta você se posicionar, não adianta você confrontar, não adianta você debater, não adianta você, aleluia, retrucar, não adianta, irmãos. Tem batalha que você tem que retroceder, tem batalha que você tem que fazer como Davi: sai da zona de guerra, aonde está a zona de conflito, sai do lugar aonde você sabe que lá você vai ser machucada, lá você vai ser, aleluia, confrontada, lá você vai ser humilhada, e você vai perguntar: aonde Deus está? Aonde Deus está? Tem batalha que você tem que fazer como Davi: ficar em silêncio. Porque o silêncio, quando você fica quieto, como diz a Bíblia, quietai-vos, sabei que o Senhor é Deus. Tem batalha que quando você fica em silêncio, você está dizendo para Deus: Deus, esse espaço é teu. Aleluia! Esse espaço é respeito, esse espaço é para o Senhor trabalhar. Deixa Deus trabalhar, porque você sabe que com a sua posição, você sabe que com as suas atitudes, você não vai resolver esse problema. Você sabe que com as suas falas você não vai trazer o seu filho. Eu me lembro uma vez de um jovem lá em São Paulo, eu estava lá. Tinha um jovem que ele era viciado, e ele vivia perambulando pelas noites. E uma vez, toda vez que ele chegava em casa, o padrasto dizia: esse camarada tem que comer aonde ele usa essas coisas. Esse camarada era uma perturbação total, até que um dia a mãe dele falou a mesma coisa. Ele bateu na porta e disse: mãe, abre a porta, eu quero dormir, estou cansado. Não, volte lá para o lugar onde você bebeu, onde você estava bagunçando. Aquela foi a última noite que a mãe viu o filho. Porque naquela noite o diabo levou a vida dele. Meu Deus. Infelizmente tem batalha na vida que nós precisamos abrir mãos para vencer. Existe uma frase que estou dizendo por aí, pastora Marisa: para trás, vem para tomar impulso. Quem já ouviu isso? Para trás, nem para tomar impulso. Mas eu digo, tem situações que nós temos que recuar. Tem situações que nós temos que sair da linha de frente de batalha, para o Senhor poder trabalhar, para Deus poder trabalhar, seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja na minha comunidade. Não sei qual é o lugar, qual é a área da sua vida que Deus precisa trabalhar. Mas para Deus trabalhar, Ele tem que ter esta abertura. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele sai do trono, ele fica em silêncio no caminho. E quando ele vai para o deserto, a Bíblia diz que no caminho aparece um camarada e começa a amaldiçoar Davi e dizer: filho de Belial, era descendente de Saul, hoje Deus me deu paro,
amor de Deus vem sobre ti. O que você está vivendo hoje não é nada mais, nada menos que a mão de Deus. Aí naquele momento, um dos oficiais de Davi se posiciona e mete a mão na espada e vai ao encontro daquele homem, Simei, e diz para ele: quem és tu para amaldiçoar o rei? Vou arrancar a tua cabeça, Davi. É isso? Faz isso não, porque Deus está permitindo, é Deus que está consentindo. Aleluia. Isso está acontecendo porque foi eu que semeei isso. Sou eu. Fui eu que criei essa situação. E se Deus está permitindo que ele se levante contra mim, quem sou eu para contestar? Eu tenho que ficar em silêncio e esperar o livramento do Senhor. É mais pela verdade. Agora, o que me chama a atenção também nesse texto é que Davi, irmãos, diante dessa situação, os irmãos sabem que o reinado de Davi foi um reinado próspero, foi um reinado vencedor, foi um reino que venceu, construiu, sobreviu as outras nações, os edomitas, os amoabitas, as nações vizinhas. Mas nessa situação, o que Davi vai fazer quando Davi é perseguido, quando a morte está correndo atrás dele? O que Davi vai fazer? Davi poderia se refugiar nas outras nações que estavam sendo dominadas por ele. Davi poderia ir para o reino do norte, que era o reino de Israel. Davi poderia se refugiar em lugares onde ele tinha criado alianças. Mas a Bíblia diz que ao invés de Davi ir para este lugar, Davi vai para o deserto. Davi vai para o deserto. É uma palavra que soa mal aos nossos ouvidos, mas às vezes nós precisamos ir para o deserto. Aleluia. Aleluia. Lá no deserto foi o primeiro lugar em que Davi aprendeu a se relacionar com Deus. Lá no deserto foi o lugar onde Davi aprendeu a consultar a Deus. Lá no deserto foi o lugar onde Davi aprendeu a buscar a Deus e depender de Deus. Lá no deserto, quando Saul com a sua ira o perseguia, ele dizia: Deus, tu vai me livrar da mão dos meus inimigos. Deus falava: sim, eu te livrarei, tu entregarás eles nas minhas mãos, Senhor. E Deus dizia: eu vou entregar. Ele dizia: por qual caminho? Lá no deserto foi onde Davi aprendeu com Deus a ter estratégia. Não existe lugar melhor do que o deserto para Davi. O deserto para Davi se tornou o seu lugar secreto. Aleluia. Lá no deserto se tornou um esconderijo de Davi. O nosso problema, irmão, é que nós nos esquecemos do nosso lugar secreto. Você lembra quando você, no início da sua caminhada, você ia para as consagrações? Você lembra que no início da sua caminhada, você ia para o círculo de orações? Você lembra que no início da sua caminhada, você sempre ia nas vigílias e buscava o Senhor? E lá Deus falava contigo, lá Deus te renovava, lá Deus te orientava, lá Deus te consolava, lá Deus trabalhava na sua vida. Você lembra? A pergunta que se faz nesta noite: por que é que tu abandonou o lugar secreto da tua vida? Por que deixaste de ir para o lugar secreto? Mas Deus ainda continua lá te esperando. Deus ainda continua lá, aleluia, tanto quanto antes. Deus ainda continua no lugar secreto. Aleluia. O problema é que crescemos. O problema é que crescemos. E quando crescemos, não queremos sair da nossa zona de conforto. Quando crescemos, não queremos sair da nossa zona de conforto. Mas Deus ainda continua no lugar secreto. Jesus disse uma certa vez: quando você quiser falar com o Pai, entre no seu quarto, fale em secreto. Eu não sei qual é o seu lugar, mas eu tenho o meu, e tenho certeza que você também tem o seu. Aleluia. Agora, deixa eu falar uma coisa nesta noite. Veja aqui, o texto vai dizer: olha como Uzai vai definir Davi. A Bíblia vai dizer que quando Uzai é consultado, ele vai dizer: olha só, Davi está no deserto, e os homens que estão com ele são homens valorosos. O sentimento que brota no coração de Davi é o sentimento de um homem que teve de uma ursa, que teve seus filhotes roubados. Pense bem,
Se ele estivesse aqui no palácio, talvez ele seria até, você teria até uma possibilidade de destruir teu pai. Mas lá no deserto não, a probabilidade é zero, as chances são zero. Lá no lugar secreto dele você não vence ele não. Eita, Jesus. Lá no deserto você não vence ele. É impossível. Talvez aqui no palácio, como uma vez Betseba venceu ele adulterou. Aqui no palácio, às vezes ele deixou o coração de pai falar mais alto do que o coração de rei. Ele vacilou. Aqui ele mandou matar Urias, aqui no palácio. Talvez aqui você teria até uma chance de destruir Davi, mas lá no deserto não, porque quem vive no deserto vive no lugar secreto. Quem vive no lugar secreto, o diabo não destrói, as orações são poderosas, o mundo espiritual trabalha, o inferno se abala e a igreja triunfa. Aleluia. Olha, machine que amava. Oh, glória. Deus está nos convidando a estarmos e habitarmos no lugar secreto. Se você deixou de orar, por que é que você deixou de orar? A irmã falou aqui, não sei qual é o momento seu com Deus, se é de madrugada, se é pela manhã, se é o entardecer, não sei qual é o momento, mas não abandone o teu lugar secreto. Deus ainda está lá, lá é um ponto de encontro entre você e Deus. Aqui você ouve Deus falar, lá você fala com Deus. Aleluia. No lugar secreto você tem vida de comunhão com Deus. Não só apenas uma vida de oração. No lugar secreto você tem vida de comunhão. Irmão Jonas, o que é comunhão, o que é oração? Não é a mesma coisa? Não. Eu conheço muita gente que tem vida de oração, mas não tem nada de comunhão. É só você ver a árvore que você conhece pelo fruto. Ora e só vive embaraçado. Ora e só vive quebrado. Ora e só vive atribulado. Vive em montes, vive no vale, vive em tudo que é lugar. Mas você olha para a vida, pelo amor de Deus, mas tem uma vida de oração. Por que as coisas não funcionam? Porque vida de oração é uma vida de petição. Vida de oração é uma vida de petição. Deus não quer que você fique apenas nesse campo. Isso você já faz quando entra por essas portas. Irmão Jonas, se eu pedir aqui, com toda a bondade, ao nosso amigo, irmão, pega um copo d'água para mim, ele vai lá pegar. Isso é pedir. Jesus falou, pedir e dá se usar. Isso é uma vida de petição. Você pede, Deus, segundo a sua bondade e graça, Ele te responde. Isso é uma vida de petição. Pode botar aí, vida de oração. Porque quem pede, não faz nada mais do que orar. Mas isso não quer dizer nada. Porque eu conheço muita gente que teve vida de oração e hoje nem no céu a sua salvação até foi comprometida da maneira como ela não partiu. Ficou até em dúvida. Agora, o que é vida de comunhão? Vida de comunhão é uma vida de participação. Aleluia. Uma coisa é você chegar aqui e pedir a Deus vai lá pegar um copo d'água. Outra coisa é você pegar na mão dele e dizer, Deus, vamos ali tomar um copo d'água. Vida de comunhão é você depender de Deus. É você dizer para Deus, Deus, estou indo para o meu trabalho. Vai comigo. Deus, eu tenho que tomar essa decisão. Tome por mim. Deus, eu preciso fazer esta prova. Vai comigo. Vida de comunhão é depender de Deus 24 horas e deixar Ele participar de todas as decisões da sua vida. Aleluia. Vida de comunhão vira um braço na mão de Deus. Quem tem vida de comunhão é uma vida, aleluia, que Deus tem facilidade de manusear. Quem tem vida de comunhão tem sensibilidade, aleluia, para ouvir a voz do Espírito Santo. Quem tem vida de comunhão tem uma vida de direção. Quem tem vida de comunhão sabe, aleluia, para onde está seguindo. Todos estão dizendo o contrário, mas o Espírito está dizendo, faça isso, faça aquilo, faça ali, vai por aqui. Davi aprendeu a ter uma vida de comunhão no deserto. Por isso é que Saul, quando preparava, aleluia, estratégia para matar Davi, Deus dizia, vai por cima dos montes, porque Saul estava montando uma trincheira por baixo, e Deus dava livramento por cima, de modo que Davi ficava perguntando, como pode? Existe alguém me traindo? Existe alguém, aleluia,
vida de comunhão. Deus quer que esta igreja tenha comunhão com Ele. Deus, Ele quer participar de todas as decisões, mas isso é uma técnica que você vai desenvolvendo no seu dia a dia. Na medida em que você vai buscando a Deus e vai dando essa liberdade, consultando a Deus, Deus, eu vou comprar um carro, vai ser bom para mim? Você vai ver como é que o nosso Deus fala, você vai ver como é que o Espírito Santo orienta. Quando você diz, Senhor, eu vou fechar esse negócio, é bom para mim, Senhor, aí o Espírito Santo vai falar sim no seu coração ou não. Você vai ver como você serve um Deus que fala. Você vai ver como você serve um Deus que ouve e que seus ouvidos não estão agravados. Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer abençoar a minha vida e a sua vida. Deus quer, aleluia, nos transportar para o deserto. Davi, ele vai para o deserto porque ele sabe que se ele vai para outras nações, ele estaria vulnerável. Mas no deserto não. No deserto você depende 100% de Deus. E aquele que se abriga no esconderijo do Altíssimo, aleluia, na sombra do Onipotente descansa. O mundo pode estar caído, canivete, chovendo canivete, pode estar um terremoto, o que for, mas há uma paz no seu interior, porque você sabe que a mão de Deus, os cuidados de Deus repousam sobre você. Davi vai para o deserto, porque lá no deserto há uma segurança. Lá no deserto Deus fala com ele. Diz a lenda que uma certa vez Davi, fugindo do seu inimigo no deserto, ele não tinha mais para onde correr. 1.800 homens de Saul tinham cercado. De repente Davi olha uma caverna pequena, uma simples caverna, e ele resolve então se esconder naquela caverna. É o único lugar que Davi tinha para se refugiar, para se esconder. E Davi se enfia naquela caverna. De repente, do nada aparece uma aranha e começa a tecer uma teia na porta daquela caverna. E fecha aquela caverna com a teia. Os soldados de Saul chegam ali e um dos seus oficiais olha aquela situação e diz: Senhor, aqui tem uma caverna, vamos dar uma olhada, talvez ele esteja escondido ali. Quando Saul olha para aquela caverna e diz: como pode? Com as minhas palavras, seu burro, o homem está escondido dentro dessa caverna, tu não está vendo que ela está fechada com uma teia? E naquele dia, conta um dos livros que fala sobre a lenda de Israel, fala sobre a vida de Davi, que naquele dia Deus deu livramento a Davi por intermédio de uma aranha. O nosso Deus é Deus das coisas grandes. Aleluia. O nosso Deus é Deus das coisas pequenas. Quem tem comunhão com Ele sabe como Ele está nas coisas grandes e também sabe quando Ele está trabalhando nas coisas pequenas. Nas mínimas coisas da vida, Deus, Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Deus, Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Como que